Eu já usei Tinder. O Happn. Tinder. Bumble. Grindr. Eu já usei o Tinder algumas vezes. OkCupid. Tinder. E tem aquele outro que chama Tinder. Então, eu descobri do aplicativo, eu namorava, aí eu fui fazer intercâmbio. Antes de eu ir, não existia Tinder. Quando voltei, existia Tinder e todo mundo falava disso. Assim, era uma coisa espetacular. Aí, quando eu terminei o namoro, foi a primeira coisa que eu fui fazer, baixar o Tinder pra ver qual que era essa brincadeira. Quando surgiu o Tinder, eu lembro que eu e os meus amigos, inclusive, a gente tinha um preconceito. Eu tinha preconceito mesmo, eu não queria ser encontrado nesse aplicativo e as pessoas falarem, nossa, porque, né, eu morava numa cidade pequena e tal. E aí quando eu vim morar em São Paulo, aí as pessoas falaram, mas você usa o Tinder? Eu falei, não, e tal, não, mas usa, é legal, é legal, é legal, é legal. E aí, cedi a pressão. Eu tava num momento de pós-término de relacionamento, e aí eu tava naquelas bads da vida. E aí um amigo baixou pra mim. Curiosidade é um ponto. E o outro ponto é que é onde estão as pessoas. Infelizmente elas estão lá dentro e não na rua. Eu era menor de idade, 17 anos. Não tão menor assim. Mas era mais fácil de encontrar homem por aí do que, sei lá, andar sozinho num bar e conhecer um cara X, assim. A gente que é LGBT tem um bloqueio maior de chegar nas pessoas. Se você é LGBT e vai dar em cima de alguém que é hétero, geralmente as pessoas te tratam mal e é uma situação muito constrangedora. Então eu comecei a usar pra ter mais facilidade de encontrar as pessoas, assim. Eu tava morando fora, tava morando na Holanda. Eu conhecia, tipo, só as pessoas do meu curso lá. O pessoal do curso não era um pessoal que gostava de sair pra dançar, sair pra fazer uns programinhas assim. Então eu precisava conhecer gente nova pra sair. E aí eu baixei o aplicativo de novo e falei, vamos ver qual é. A primeira foi... Tinha um negócio no Tinder chamado Moments. E era como um stories que ia pra todos os seus matches. Bom, uma menina mandou uma foto dela de lingerie, sei lá o quê. Assim, a grande maioria respondeu coisas e eu era um deles. A gente combinou de sair. Já que eu descobri da existência do Tinder enquanto eu tava fora do Brasil, tudo era uma etiqueta nova pra mim, eu não entendia essas coisas. Eu cheguei cumprimentando ela com um beijo na boca, com um beijo de língua, beijo na boca, já cheguei, oi, pá, assim, já pegando. E aí, já que ela tinha mandado aquela foto lá, achei que já era meio combinado, achava que o Tinder era pra isso, eu levei ela direto no motel. Ela até falou, uau, você é profissional, né? Tipo, eu acho que ela tava gostando, ela gostou disso. Eu descobri na segunda ou na terceira que isso era meio estranho de chegar cumprimentando com um beijo na boca. Daí a gente marcou num shopping. E aí depois ele falou tipo, você vem pra casa? Aí eu, sim. E falei pra ele que eu tinha que dormir lá, porque eu tinha falado pra minha mãe que eu ia dormir na casa de um amigo. No meu primeiro date, falando, vou dormir na sua casa. Só que, tipo, ele foi muito fofo, ele não forçou nada, até porque ele viu que era a minha primeira vez a estar beijando um cara. Mas a gente só brincou um pouquinho e dormiu junto, mas não aconteceu nada muito mais quente do que isso. Aí, na verdade, a minha segunda experiência foi a minha ex-namorada. Eu conheci a minha ex-namorada no Tinder. E aí aconteceu uma parada muito incrível, que nunca acontece, que ela era mais bonita do que nas fotos dela. Em geral é o contrário. Ai, caramba, meu, essa aí já é bicho raro pra começo de conversa, né? A gente ficou juntas 3 anos, dos quais o meu Tinder não existiu. Eu sempre falo que conhecer alguém pelo Tinder, eu conhecer alguém na fila de pão, né? Tipo, é a mesma coisa. A gente tinha mania, né? E até hoje tem de se apaixonar pelas pessoas que a gente tem mais convívio. E o Tinder é exatamente pra sair disso, pra pegar pessoas que são fora do seu ciclo, sabe? Mas eu sempre fui tímida pra caramba, então o Tinder pra mim ajuda muito, porque eu ia numa festa, eu via a pessoa que eu achava, sei lá, eu gostava de alguém, eu ficava olhando pra essa pessoa do outro lado da festa, e se a pessoa por um acaso olhasse pra mim, eu olhava pro chão. Minha primeira temporada no Tinder, eu fui dando like sem critério nenhum. E aí o primeiro foi engraçado, no WhatsApp, conversa indo, sabe? Toda aquela fofura, explosão de fofura. E aí quando a gente se viu, foi assim, né? Parece que a gente tinha esgotado tudo que tinha pra falar no WhatsApp. Enfim, a gente saiu pra comer um sushi, eu acho. E aí quando o garçom chegou e fez mais alguma coisa que a gente disse, não. A gente se despediu, ficou claro, assim, que tipo, então é isso, foi ótimo, mas a gente nunca mais vai se falar. Acho que o aplicativo, ele acaba deixando o conhecer meio chato. Às vezes eu tenho tanta preguiça de puxar o assunto, assim. Começar o assunto é um bagulho muito chato. As pessoas são diferentes, claro.
Mas os inícios de conversa são sempre os mesmos. Oi, tudo bom? Bom dia, como tá? Tá trabalhando? Tá ocupado? Oi, tudo bem? Não sei o quê. Ah, o que você faz? Puta, essa perguntinha é de matar, velho. Dei match com um menino que, na descrição dele, tava assim, alguma coisa tipo, estou procurando pelo amor da minha vida. Tipo, I'm searching for the love of my life. Have you seen her? Alguma coisa assim. E aí, quando a gente deu match, eu já cheguei falando assim, amor, eu tô te procurando há tanto tempo e eu vi que você tá me procurando também, me falaram que você tava me procurando e eu queria dizer que eu tô aqui. E ele na hora entrou na brincadeira e a gente criou todo um roteiro e contando do nosso relacionamento e lembrando momentos desse nosso relacionamento. E a gente conversando e eu falando assim, a gente trocando assim, nossa, eu tô tão feliz que a gente vai se ver. Ai, amor, eu mal posso esperar, vem logo. Eu tava trocando mensagem com ele até eu entrar no bar e olhar e ele tava ali na mesa, assim, tipo, e aí a gente se olhou. E foi uma sensação muito louca, porque a gente se abraçou, assim, tipo, amor, meu Deus, a gente ainda tava no personagem, sabe? Tipo, a gente já tava... Aí a gente sentou, e no que a gente sentou, eu olhei pra ele e falei, best Tinder conversation ever. Aí ele, no, you're the best Tinder conversation ever. E aí a gente começou a, tipo, dar muita risada. E aí a gente, tipo, quantos você tem, né? O que você faz? Tipo, qual é? De onde você é? Tipo, eu nem sabia de que país o cara era. Ele era alemão e tal. Ele nem sabia que eu era brasileira. Aí a gente começou a conversa de verdade, como seres humanos. E foi muito gostoso. Tipo, a gente deu super bem. A transa foi maravilhosa depois e tal. E a gente saiu mais umas 2 vezes depois, assim, só pra, tipo... E aí a gente tava conversando, assim, a gente sentou num barzinho pra conversar. E na hora que a gente tava conversando, passou um pessoal, assim. Tinha um menino que gritou pra ela, beija logo, ele é lindo. Tava lá no bar com os meus amigos, a gente tava uma galera. Eu abri o Tinder, viu uma menina, dei like, nossa, e deu match. E ela me chamou pra conversar, ela tava muito perto, ela tava 2 quilômetros. Ela, onde você tá? Posso ir aí? Eu falei, pode, né? Tô aqui. Já tá mamada, assim, de bêbada, mamada. E ela chegou, aí primeiro que ela chegou falou, eu não bebo. Eu sou alérgica a cigarro. A segunda coisa que eu me lembro é que eu tava arrastando o móvel da sala de karaokê, da balada, pra gente transar. Eu fui no shopping, assim, com ele. E aí foi ok, assim. Só que aí ele começou a me mandar muita mensagem, assim. Querendo, tipo, puxar muito assunto. E eu não sou tanto de ficar conversando online, assim. Ele começou a falar, tipo... e se hoje a gente conversar pelo Skype? Aí eu lembro de chegar e falar, então, acho que é melhor a gente não se ver mais, assim. Dei um fora bem direto, assim. Daí ele parou. Teve uma outra menina que a gente conversou pelo aplicativo e, nossa, parecia ser a menina. Aí eu saí com ela e ela era, assim, completamente diferente. As fotos não pareciam, mas isso era o de menos. O problema era, sabe aquelas meninas artistas... muito dramática e potente, sei lá o quê, e falou que chorou porque viu uma folha cair no chão e sei lá, tava muito nessa viagem, tava incomunicável. É difícil ter um date que não seja chato. Foi uma experiência bem chata. Foi meio chato. Chato. Muito chato. A menina era bem chata, cara. Filho da puta babaca. Mas peguei mesmo assim. Mas acho que é aí que tá a coisa interessante dos encontros. Porque você ficar só no aplicativo, as conversas são meio que sempre iguais, não muda muito. E conhecer essas nuances das pessoas que faz isso, vamos dizer assim, ser interessante. As próximas gerações estão bem fodidas, assim. Tem encontros cada vez mais robóticos, cada vez mais frios, cada vez mais descartáveis. Mas a Tinder ajuda. Ajuda. Hoje em dia eu tô lá por tá lá. Sei lá, vai que... É possível achar um relacionamento nos aplicativos. Eu só acho que se você quiser achar um relacionamento nos aplicativos, você tem que ter paciência. Eu acho que eu tive, em muitos aspectos, com o meu ex-noivo, o relacionamento ideal, assim. Relacionamento ideal. Ideal é diferente de perfeito, né? Perfeito não tem. Relacionamento ideal é aquele que você é parceiro da pessoa. Tem que ser um relacionamento baseado em comunicação. Você tem que admirar o outro, e o outro tem que te admirar. Você tem que olhar pra pessoa e falar assim, caralho, que pessoa foda. As pessoas são suas próprias pessoas antes de serem o casal. O que não ter no relacionamento é abusividade, de controle. Vamos ser todo mundo gente boa. Não precisa ser good vibe, precisa ser gente boa, não enche o saco de ninguém. Cada relacionamento, né, tem que ter o seu molde, porque não tem receita de bolo, o que funciona pra você não funciona pra mim e tal. Só que é difícil você achar, às vezes, na mesma pessoa tudo isso. Acho que
a gente pode aprender a gostar das pessoas. Eu acho que é basicamente isso.